Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente está falando em trabalho. Trabalho é uma das leis da vida, é uma lei natural, e Kardec traz muito bem conceituada nas questões 674 a 685 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o código que todo espírita deve ler e seguir. Porque quando nós temos um código, a gente tem o Código de Trânsito, tem o Código do Consumidor, tem a Constituição, que é a lei maior de um país, nós temos o dever, a obrigação de seguir aquelas normas. E o Código do Espírita é o Livro dos Espíritos. E o Manual dos Médiuns é o Livro dos Médiuns. Então, a gente tem o dever de seguir, e ele está falando na lei do trabalho. São 10 as leis naturais trazidas por Kardec, e uma delas é a lei do trabalho. E Jesus mesmo disse que o Pai, o Senhor, trabalha até hoje. Quando a gente vê a beleza do universo, tudo conspirando a favor, tudo funcionando tão bem, o sol saindo no mesmo horário, as estrelas nas estações próprias, a gente vê que Deus trabalha até hoje. O nosso corpo, embora muitas vezes nós o maltratemos, mas ele também trabalha, mesmo à revelia nossa, o nosso corpo está trabalhando. E esse trabalho, os primeiros que seguiram Jesus, e antes dele também, porque quando a gente vai no Velho Testamento, a gente vai ver a figura dos profetas, foram aqueles primeiros chamados, os primeiros trabalhadores. Vamos ver a beleza do Velho Testamento na figura de Davi, o rei Salomão, de todos os profetas, dos juízes que estão inseridos ali no Velho Testamento. Todos eles trabalhando, trazendo a mensagem imorredoura, que é o texto sagrado da Bíblia. E a gente vai ver no Novo Testamento os discípulos, inicialmente 12, depois 70. Esses 70, que são 70 discípulos trazidos também pela orientação, pela informação dos textos sagrados, eles se dividem em 2 e saem divulgando, trabalhando, divulgando o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. A gente vai ver os 500 da Galileia, 500 pessoas que ali estavam e que se comprometeram com o Senhor, que em todas as épocas da humanidade, eles estariam reencarnados, alguns na Terra, para aliviar as aflições, as dificuldades daqueles menos preparados, que somos nós, através da sua exemplificação de amor, através da sua exemplificação de perdão, de fé, de esperança e de sabedoria. Nós vamos ver a história do cristianismo primitivo, quantos e quantos santos, quantos mártires que foram para os circos, e ali todos os tipos de torturas eram engendrados para martirizar aqueles que lá estavam. Era fogueira, era crucificação, era fera, era unhas de aço. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que não existe nenhum termo, nenhum procedimento de tortura que tenha sido esquecido durante muitos períodos da humanidade, muitos séculos, para martirizar aqueles que realmente se dedicaram ao Senhor. Temos em todas as épocas, nós vamos ter esses espíritos. Quando chega em 1857, com a codificação da doutrina espírita, muitos também vieram para auxiliar o trabalho de Allan Kardec, o codificador da doutrina. E ele nos traz essa beleza de código, essa orientação precisa, que são os 5 primeiros livros, que são os livros da codificação, o Pentateuco kardeciano, e depois a gente tem essas obras complementares, sobretudo as obras de Francisco Cândido Xavier. E nessas obras nós aprendemos
que nós somos os trabalhadores da última hora. Mas trabalhador não é aquele que tem somente o rótulo de trabalhador. O trabalhador tem a necessidade de trabalhar mesmo. E a vinha do Senhor é imensa. As dificuldades são enormes. E estamos ouvindo a orientação dos amigos espirituais nesses tempos últimos, nesses últimos dias, dizendo da importância de cerrarmos fileira mesmo, todos nós que já temos, nem que seja uma pálida informação do Evangelho, para influenciar outras pessoas através da nossa exemplificação, para que reine a paz na terra. Divaldo, no congresso último, e nesses últimos dias também, lá na Federação Espírita, nós tivemos a informação que muitos espíritos luminares, vamos nos lembrar daqueles 500 lá da Galileia, estão reencarnando para trazer a exemplificação do amor. E que muitos dos estão no processo de auxílio, não que sejamos espíritos iluminados, mas estamos no processo de preparar a casa, limpar a casa, para que esses espíritos tenham melhor condições de realizar os seus trabalhos. Então, a nossa tarefa, como espírita, é de suma importância, e não basta frequentarmos casa espírita. Há necessidade da nossa modificação interior. Naquela informação trazida por Kardec, conhece-se o espírita pela sua transformação moral, pelos meios que ele emprega para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. Cada um sabendo onde é que ele tem que modificar, todos nós sabendo que temos que modificar bastante, e começarmos esse trabalho de modificação imediatamente. Porque quando nós nos propomos a realizar esse trabalho, primeiramente os amigos espirituais vão nos auxiliar, lembrando que toda pessoa tem um anjo que a protege. Então, o amigo espiritual vai nos auxiliar. E nós vamos nos envolver no sentimento de tanta serenidade, paz, de tantas bênçãos, que nós não vamos querer voltar a ter outros procedimentos que não nos trouxeram alegria, que não nos trouxeram paz. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim: nossa, mas você vai ao centro espírita todo dia? E o centro espírita todo dia não quer dizer que está melhorando um pouquinho, mas ainda falta muito. Vai ao centro espírita todo dia, mas não tem gente que vai à academia todo dia? Bom também, né? O centro espírita é o exercício da nossa mente, do nosso espírito. Não tem gente que vai ao bar todo dia? Tem. Não tem gente que vai ao shopping todo dia? Tem. Eu conheço uma moça que ela disse que não tem um dia sequer na vida dela que ela não faça uma compra. Eu falei assim, mas eu fiquei assim, impressionada. Todos os dias ela sai e compra alguma coisa. Mas não é R$1,99, não, é compra mesmo, é coisa boa mesmo. E aí eu falei, mas o que você faz com esse tanto de coisa? Ela falou assim, olha, eu ponho numa gaveta. Depois de muito tempo eu lembro que eu comprei. Então, quer dizer, tem gosto para tudo, né? Tem gente que vai ao centro espírita todo dia mesmo. Tem gente que passa final de semana inteirinho na doutrina, ou no centro espírita, ou na Federação Espírita, ou na Pomada, em algum lugar, trabalhando em alguma área da atividade doutrinária. Mas não tem gente que vai para a chácara tomar banho de piscina, né? Tem, né? Tem gente que faz churrasco, passa o domingo inteirinho fazendo churrasco, vai para a balada. Então, nós já estamos numa outra fase de prazer, de alegria, de gosto. Essas coisas já não nos envolvem mais, já não temos interesse nisso mais. Nós já gostamos mesmo do contato, do convívio com os amigos da casa espírita, porque, na verdade, é a nossa família. Nós convivemos todos os dias com esses companheiros nossos. Então, nós podemos dizer que nós temos muitos irmãos, primos, sobrinhos. A família nossa é a família do Mensageiros da Luz. Então, tem uma dificuldade, tem um problema, a gente sabe para quem a gente vai telefonar, para quem a gente vai pedir socorro, a gente já tem essa noção que as coisas são assim. Para chegarmos à doutrina espírita, ninguém chega também assim, reencarnou numa primeira encarnação espírita.
nós já passamos por outras experiências reencarnatórias e em outras crenças religiosas. Outro dia nós conversávamos com um amigo nosso de uma outra cidade, espírita também, e ele disse assim: nossa, mas tem gente que é tão disciplinado, que estuda tanto os textos sagrados, você imagina o dia que ele se tornar espírita, que espírita é bom que ele vai ser, porque já sabe tudo da Bíblia, já é disciplinado mesmo, e aí ele chegou no espiritismo e vai ser um bom espírita. Então, nós já andamos pelo catolicismo, pelo protestantismo, pela Umbanda, pelo budismo, pelo islamismo, pelo judaísmo, com certeza. Nós já andamos em muitas situações, em muitas crenças, e hoje nós estamos na doutrina espírita. Por bênção, por misericórdia, por compaixão de Deus, nós já estamos aqui, caminhamos bastante, ainda temos muito a caminhar. Mas é importante que a gente entenda esse momento da nossa vida, que é um momento muito especial mesmo, porque as nossas dificuldades são tão efêmeras e, às vezes, podemos dizer, tão pequenas também, porque tem gente com muito mais dificuldade do que nós. Então, é aquela história que os antigos diziam assim: olha do lado, né? Quer dizer, é aquele que está sem casa, é aquele que a bomba caiu na cidade, é aquele que não tem luz, e outras tantas agruras de ordem material que existe no planeta Terra. Tantos e tantos enfermos, e existem também aqueles com as questões morais, aflitos, desesperados, desalentados com as questões morais. E quando a gente pensa em questão moral, a gente começa a imaginar naquele que cometeu um homicídio, aquele que cometeu um assalto, um ato ilícito dessa proporção. E é muito mais complicado do que isso. Porque imaginemos hoje quantos e quantos lares estão em total desequilíbrio, em total sofrimento, por conta desses desatinos que estão acontecendo no Brasil, que a espiritualidade amiga está permitindo, ou permitiu, que o joio crescesse junto com o trigo, e isso é texto do Evangelho, é uma parábola de Jesus, e o joio, evidentemente, que será separado do trigo, e nós haveremos de ter. Não sei se muitos daqui terão essa oportunidade de ver, mas que o Brasil passará para uma outra condição de mais respeito na comunidade internacional, depois que tudo isso cessar, passará mesmo, que teremos pessoas mais preparadas e mais comprometidas com a cidadania, com a lei, isso é inegável. Mas imaginemos quantos lares que a polícia está batendo na porta, mansões que aquelas pessoas nunca imaginaram na vida que poderiam ser presas e hoje estão sendo presas. E nós observamos que, quando nós temos o sustentáculo, a bênção, o amparo do Evangelho, nós temos uma visão diferenciada da vida e das coisas. Isso me faz lembrar uma personalidade da história universal. Ele se chamava Alarico. E esse Alarico era um rei. Era o rei dos visigodos. Teve um determinado momento na história do mundo que Roma foi, todos nós sabemos que Roma foi um grande império, o maior império do mundo, e o Espírito Emmanuel fala que o único que poderia ter unido todos os povos perdeu esta grande oportunidade. E perdeu a oportunidade exatamente pela devassidão, pela corrupção, pelos desatinos morais. Foi por isso que Roma perdeu esse status de senhora do mundo. E esse Alarico era um rei visigodo, que eram 3 as tribos bárbaras que existiam naquela época e que dominaram todo o Império Romano, exatamente pela devassidão, pela corrupção. Ele entrou na cidade de Roma, eles dominaram a cidade de Roma, juntamente os godos, os hunos e os visigodos. Ele era visigodo. E, mais tarde, muitas milhares e milhares de pessoas morreram por conta dessas invasões. Mais tarde, ele reencarna
como Alarico III, olha a misericórdia divina, dando a oportunidade a ele de consertar o estrago que ele tinha feito ali atrás. No entanto, ele continua nos mesmos desatinos, porque o espírito demora a tomar consciência das suas iniquidades e tomar uma decisão de modificação. Portanto, aquele que é ciumento, se ele não tivesse uma força férrea mesmo para se modificar, para se dominar, ele vai continuar ciumento. Aquele que é invejoso ou maledicente ou qualquer outro tipo de deslize moral, se ele não tiver vigilância, disciplina e oração, ele vai continuar com as mesmas mazelas. Ele volta como Alarico III e comete as mesmas atrocidades, passam muito tempo, muitos séculos, ele retorna, e com mais poder ainda, ele foi uma eminência parda de um rei da França, Luís XIII, com o nome de Cardeal, olha só, Cardeal Richelieu. Aí ele já juntou o poder do Estado com o poder da Igreja, era um cardeal. E ali também foram milhares de pessoas que foram mortas. Ele comandou uma revolução, uma revolta, uma guerra que durou 30 anos. Então, uma pessoa com um passado desse haveria necessidade de vir com muitas dificuldades, com muitos sofrimentos. E depois de muitas outras roupagens, ele reencarna no Brasil. E no Brasil ele reencarna com dificuldade financeira, com dificuldade familiar, torna-se órfão 3 anos de idade. E, para completar, não tinha muito estudo também, embora gostasse muito de poesia, de música, de teatro, ele era bem versado nas artes, mas, para completar, ele teve uma hanseníase, a lepra mesmo. E, naquela época, ainda não tinha sulfona, que é o remédio próprio para curar a lepra. Ele acaba sendo internado em um hospital, um asilo para pessoas, para um leprosário mesmo. E, mais grave do que isso tudo, ele era ateu. Então, ele não acreditava em nada. O sofrimento dele ainda era maior, porque ia morrer e acabar. Para que eu estou sofrendo tanto, se daqui a pouco eu morro e acabo? Então, a dificuldade dele era enorme. Mas foram acontecendo situações ali dentro do leprosário, e ele percebeu, porque ele, embora com pouca instrução, era um homem inteligente, ele percebeu que existia algo mais além da matéria. Começa a estudar a doutrina espírita. Instala um centro espírita ali dentro da comunidade dele. Uma rádio para divulgar o espiritismo. Quando a pessoa quer, ela realiza. Embora mutilado, embora com muita dificuldade, mas ele realizou. Fez mais, começou a escrever, a corresponder com Chico Xavier. Eles nunca se encontraram. Nessa época, as comunicações eram difíceis, os meios de transporte, pior ainda, porque ele desencarnou em 1947. E ele escrevia para o Chico, mandava fotografias, e nas fotografias, de uma para outra, ele estava mais mutilado ainda. E ele dizia ao Chico assim: se tiver diferença de uma foto para outra, o erro foi do fotógrafo. Quer dizer, ele ainda tirava assim, fazia gracejo com relação às suas dificuldades. E ele também dizia ao Chico que, quando ele desencarnasse, ele iria visitar o Chico. E, num determinado dia, num determinado momento, o Chico estava em oração com mais outros amigos, e ele percebe que entrava uma entidade espiritual envolvida em muita luz. E essa luz irradiava exatamente de alguns determinados locais do corpo: orelhas, dedos, olhos, nariz, braços, pernas, os lugares que foram mais atacados pela lepra, irradiava mais. E ele começou a declamar um poema. E o Chico, muito emocionado, pergunta às pessoas: será esse cidadão? Ele se chamava Jesus Gonçalves. Mas,
quando ele descobriu Jesus, ele disse que não poderia ter o mesmo nome, por isso ele se intitulou Jesus Gonçalves. E o Chico pergunta assim, será o Jesus? E ele continua o poema, será que ele desencarnou? Os amigos iam voltar para São Paulo e disseram ao Chico, olha, a gente vai voltar, vamos passar lá na cidade dele, e a gente fica sabendo se ele desencarnou ou não. E realmente, daí a pouco, é assim, tipo 2 meses, né? Não tinha muita facilidade de comunicação, não tinha zap, não tinha internet. Daí, uns 2 meses, chega a notícia que realmente ele havia desencarnado. Ele é o protetor de todo o trabalho de amparo aos rancenianos. Existem muitas e muitas casas espíritas com o nome de Jesus Gonçalves. Ele tem muitos poemas, e, inclusive, no Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro psicografado pelo Chico, ele tem um poema dele. Neste livro aqui, que é a biografia dele, tem vários poemas também, mas nós escolhemos um que é curto, para a gente ver que, para o espírito, as dificuldades do corpo são irrelevantes, porque o importante é o espírito imortal, nos mostrando que, por quaisquer que forem as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, eles servirão, sim, se tivermos condições de recebê-los com resignação, serão oportunidades, renovarão as oportunidades de evolução para o nosso espírito. Então, dificuldade deve ser encarada de frente, quando pudermos solucioná-las, vamos solucioná-las. Dificuldades de saúde, vamos procurar os médicos, psicólogos, psiquiatras, seja lá onde for, o centro espírita, o passe, a água fluidificada, a oração, a sopa. Mas, quando a gente não tiver mais nada para fazer, vamos nos resignar, porque ninguém paga o que não deve. E se estamos com alguma dificuldade, se soubermos recebê-la, ela será luz para o nosso espírito, como entendeu Jesus Gonçalves nessa poesia que se chama Ante Jesus. Ainda vejo o Senhor de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lide, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o Fausto senhoril, que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta. De um rei fizestes um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepras e chagas, achei-te, excelso do meu coração. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.